Olá, boa tarde, boa madrugada, boa manhã. Muito bem-vindo, muito bem-vinda, meus amigos do Face, meus amigos do Quai, do YouTube, das redes sociais. Uma ótima quarta-feira a todos. Tá? Estamos gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 13 de março de 2026. Bora fazermos a nossa prece de abertura da nossa leitura de hoje, agradecendo primeiramente aos amigos do Pai, aos seguidores, aos antigos seguidores que estão lá desde o comecinho, que estão lá desde 3 anos atrás, e os que chegaram agora, de agosto de 2025, até este exato momento, em 2026, e os futuros que virão a nos seguir, a nos acompanhar. Saibam que o nosso canal, nosso humilde canal, não é um simples canal de entretenimento. Ao acompanhar, ao seguirmos, vocês estão dando uma oportunidade para Deus, para Jesus e para a sua espiritualidade, a sua fé, a sua orientação religiosa, de todos os nomes, de todas as doutrinas, ela reavivar, ela poder entrar no seu lar, na sua casa. A nossa proposta, junto com vocês, porque sem vocês nós não somos nada, junto com vocês, é espalhar a boa nova, é espalhar o Evangelho de Jesus, é espalhar a esperança de que sim, há um mundo novo, há novas oportunidades. Os homens e as mulheres de bem que são vocês, meus amigos do Pai, meus amigos do Face, meus amigos do YouTube e das redes sociais, são vocês, os que estão hoje conosco, os que estão lá atrás, há 3 anos atrás, nos acompanhando, os que estão nos seguindo, os que vão nos seguir, assim que entrar em contato com nossos vídeos, com os nossos áudios, com as nossas postagens, saibam que nada é por acaso. Se Deus trouxe vocês até aqui, se Jesus inspirou e permitiu vocês estarem aqui ao vivo, estarem gravados, mas estarem em contato conosco, é porque vocês fazem parte da família estelar, a família a qual Deus, Jesus e nossos mentores, os de guarda de cada um, imbuiu a confiança, a responsabilidade de estarmos nesse exato momento encarnados, vivos na Terra, para participarmos como os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores que estamos e devemos entregar um mundo, um planeta, um ambiente material, tecnológico, mas principalmente alicerçado na fé, na espiritualidade em Jesus, entregarmos para as novas gerações. Então esse é o papel. E é por isso que Deus, que Jesus, está reunindo todos da família Sementes Estelares que aceitaram o convite de Jesus, que é você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu amigo do YouTube, todos nós, quando nos propomos a vivenciarmos Jesus, a falarmos de Jesus, a sermos de Jesus, a seguirmos Jesus, da nossa fé, qualquer fé, tá? Evangélico, católico, espírita, budista, candomblé, qualquer fé, mas que mostre para o mundo que sim, ainda que digam não, ainda que digam o contrário, vale a pena ser honesto,
Vale a pena ser fiel aos preceitos, aos ensinamentos do Mestre. Então, meu amigo, minha amiga, iniciando essa chamada para você e eu, nós somos da família estelar, nós somos sementes estelares. Nós aceitamos esse convite de Jesus de estarmos encarnados, vivos, neste exato momento em que a Terra está numa evolução, em que há muitos conflitos, seja de guerras, seja de ideologias, seja de guerra moral, né? Um bem contra o mal, os mal fazendo barulho, afastando, deixando os honestos de lado. Mas nós aceitamos o convite de nós, vocês todos, família estelar, nós aceitamos o convite. E é por isso que agora estamos nos reunindo, através dos áudios, através dos evangelhos, através das palestras, através das idas na igreja, através das idas no centro espírita. Porque nada, um dia vocês vão descobrir, porque vocês já sabem no seu íntimo. Meus amigos, minhas amigas, meus 6.000 amigos ao vivo aí, do qual vocês já sabem. Que se vocês olham algum assunto de Jesus, se vocês veem aquele padre, veem aquele pastor, veem aquela mulher, aquela pessoa falando de Jesus, vocês param um tempinho para meditar, um tempinho para mudar as suas vidas, para voltar para Jesus, é porque vocês estão atendendo o chamado dele, que ele está despertando todos nós no mundo inteiro. Não pense que é só eu fazendo vídeo aleatoriamente, um homem pobre, um homem humilde, um homem simples, um homem feio. Os padrões, né? Os padrões não são feios. Não, ele está levantando em todas as línguas, de todas as raças, desde o mais humilde ao mais rico, para pegar todos e despertar. Porque você do YouTube, e nós somos sementes estelares. Nós estamos em missão. E este é o momento de despertarmos para a verdadeira realidade, que é entregarmos um mundo, um planeta melhor do que nós pegamos. E nós já pegamos bom. Nós já pegamos meio caminho andado. Com o alicerce, as paredes levantadas, né? Janelas, portas, vidros, tudo. Só que falta para terminar a obra, para entregar a obra para Jesus, falta o acabamento. Falta a pintura, o reboco, a decoração da obra para entregar para Jesus. E esse é o nosso papel de todos nós, neste exato momento, enquanto nós tivermos vida. Não importa se você tem 90 anos de idade, você tem 70 anos de idade, não importa. Não importa se você tem 30 anos de idade, 40, 50, não importa. Não importa se você tem dinheiro, se você tem trabalho, se você tem CLT ou não é, se é autônomo, não importa. A missão de cada um de vocês está no íntimo, você sabe. É deixar um legado, deixar exemplos bons para a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, para os netos. Porque se nós fazemos o nosso papel, mostrarmos que a honestidade vale a pena, já somos trabalhadores, trabalhadoras, já somos da seara de Cristo, da seara de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui é um reavivamento, é um despertar para a sua verdadeira missão de cada um de vocês, que você sabe no íntimo de vocês, que chegou o momento de lutarmos em prol de Jesus, de escolhermos o que nós queremos. Nós queremos Jesus ou queremos Barrabás? Querer Jesus
é ficar firme na fé, é seguir o bem, é ser honestos no mínimo detalhe, no mínimo detalhe. Porque a colheita, a separação do joio do trigo já começou, faz uns 100 anos, e agora está mais forte, mais vivo, mais avassalador. Há muita gente indo embora, há muita gente, há muitas doenças, há muitas pandemias, há muita coisa acontecendo. E daqui para frente vai ser mais ainda. Tornados, enchentes, guerras, tirada de ditadores dos poderes. Tá? E a nossa parte, como evangélicos, como cristãos, como espíritas, como candomblecistas, como toda religião que leva para o bem, é mostrarmos a cara. Mesmo com o mal que te critique, mesmo com o mal de que você é louca, que você é louco, que não vai te dar em nada, porque você fala e não fica rico, não fica milionário, não sei o que, você é de Jesus, mas não fica rico. Você não está por dinheiro, você está por amor. Lembre-se, todos os apóstolos verdadeiros que a gente viu aqui, todos os messias da antiguidade, não anunciaram a palavra, não vivenciaram o evangelho pensando no dinheiro, mas em si e pensando em prol da humanidade. É o que você e eu estamos fazendo. Quando a gente olha um vídeo, quando a gente olha um áudio, quando a gente lê um evangelho, quando a gente lê um livro saudável, quando a gente vai na igreja, quando a gente vai no templo, quando a gente vai na casa espírita, entregar aquele minuto, aquelas horas, né? Numa igreja, num centro espírita, 2, 3 horas, a gente vai lá entregar o nosso tempinho para Deus, para Jesus naquele dia da semana, né? Ou 2 dias da semana. Nós vamos, num momento como esse, sabendo que nós estamos indo buscar e levar a nossa gratidão, a nossa fé. E o nosso entendimento que nós estamos todos em missão. Então, feita a abertura, né? Vamos fazer a nossa prece de abertura do nosso estudo de hoje. Agradecendo a todos que estão aqui, a esses 5, 6 mil ao vivo, do quais eu, coraçãozinho, sempre no coração, na minha mente, na minha alma, eternamente. Se eu me dedico, se eu leio, mesmo cansado, porque o trabalho é exaustivo, o trabalho físico mesmo, material, que me dá o sustento, que me garante a vida na carne, né? Tem que trabalhar. Ele é exaustivo. Ele é um horário totalmente diferente, um horário assim, complicado. Mas se eu tiro um tempinho para ler, para estudar, para pesquisar, para procurar as palavras certas, procurar o ensinamento, a leitura saudável, para não falar tanta bobagem. Nós somos seres humanos, uma coisinha a gente fala de bobagem, mas para procurar levar o entendimento de Jesus para vocês, é porque eu sei, nós sabemos que o momento chegou de tirar o véu do esquecimento, tirar o véu que não deixa vocês verem o potencial de cada uma de vocês. Que é para dizer para vocês a mensagem de Jesus, de Deus, dos seus mentores, dos seus guias. Nós falamos tudo isso no começo da abertura, justamente para dizer para vocês, neste exato momento, 2026, até o fim da sua vida, 2050, 2080, 2100, ou se você viver mais, tomara, leve sua vida pautada em Deus, pautada em Jesus. Porque nós estamos preparando a terra. Ela já está quase pronta.
Como eu falei, comparando com uma obra, uma casa, ela está quase pronta. Nossos antepassados fizeram o alicerce, levantaram as paredes de uma casa, levantaram as janelas, botaram as portas. Nossa geração, vocês, do jeitinho de vocês, nossa geração que estamos vivos, encarnados, dos 30 anos até os 70 anos de idade, 90 anos de idade, nós estamos encarnados. Nossa geração, ela está imbuída de dar o acabamento. Pintar. Rebocar, pintar, botar a decoração. E isso, a decoração e o pintar é espalhar o amor, espalhar a fé, espalhar que nós nunca andamos sozinhos, que nós somos filhos, filhas de Deus, e Deus sempre está conosco. E é nesses momentos que Ele vai mostrar para quem tem fé, para quem confia, para quem não desiste, para quem não vai desistir no caminho agora, que está perto da tão sonhada salvação que todas as religiões falam. O tão sonhado arrebatamento, que não é materialmente como se imagina, até seria legal, mas não. É o que está acontecendo para os irmãos, para nós que morremos. Já está acontecendo. Para eles. Nós temos a oportunidade de vivenciarmos e mudarmos a nossa trajetória. Escolhermos ficarmos, escolhermos voltarmos e sentir o prazer da obra que nós deixamos, que foi o acabamento, que entregamos para as novas gerações, para esses que têm 2 anos de idade, 15 anos. E nós entregamos a obra pronta. E eles vão só mobiliar com amor, com a verdadeira fraternidade, sem preconceitos, sem maldade no coração. E nós lá velhinhos, velhinhas, nós 80, 90 anos de idade, nós vamos olhar para essa geração, vamos ter o discernimento de ver que muita coisa mudou, e vamos saber que o nosso jeitinho, só dentro de casa, só com aquele familiar, só com aquela esposa, só com aquele marido, só com aquele ficante, nós mudamos, nós participamos, nós realizamos a nossa tarefa que nos foi incumbida, nos foi pedida, nos foi orientada diretamente por Jesus. Quando eu digo que vocês são sementes estelares, eu não estou brincando. Não é uma frase assim, de efeito que o Eduardo inventou. O Eduardo inventou uma frase de efeito para mudar o nome de seguidores para sementes estelares. Não. Não, eu não sou tão material assim. A maioria das minhas coisas eu faço priorizando o que a espiritualidade me quer que eu fale, o que quer que eu viva na minha vida. É a famosa frase de Saulo, quando virou Paulo, quando virou Saulo de Tarso lá, que ele viu Jesus lá, ele ficou cego com a luz, aí ele pediu perdão e coisa, e daí disse para Jesus: Mestre, o que você quer que eu faça? Ele entregou o destino dele na mão de Deus, de Jesus. E eu humildemente, é o que eu faço, desde os meus 17 anos de idade. E é por isso tantas mudanças, tantas vivências, tantos lugares diferentes, tantos trabalhos diferentes, tanta história para contar. Porque eu entreguei minha vida e Jesus, o Deus, vai mandando. E é por isso que semente estelar, porque vocês são. Olhe para trás. No meio da família de vocês, espalhado no Brasil inteiro, graças a Deus, graças ao amor, ao carinho de vocês, principalmente do Pai, do YouTube e do Face, no Brasil inteiro, no mundo, Pois hoje somos quase 23 mil seguidores e 1 milhão de visualizações, fora
os 15 mil compartilhamentos nos celulares dos amigos. Eu agradeço de coração a quem compartilha seguidamente, a quem me coloca diariamente no seu celular, no seu feed, aí no Quai. Você está exatamente a semente estelar que eu estou falando. Vocês estão provando para mim que vocês são a semente estelar, que vocês são a família espiritual que Jesus está reunindo para despertar e para ampliar e clarear a mente do mundo, que nós estamos em missão. Todos nós aí, vocês, que é melhorar o mundo. Bora lá? Vamos fazer a prece de abertura então? Pai, te agradecemos pela inspiração, pela orientação, pelo conselho que tem nos dado agora, neste exato momento da abertura da nossa leitura do Novo Testamento. Te agradecemos pelo conselho, pela orientação, por esclarecer que somos uma parte da engrenagem de toda uma egrégora, de todo um trabalho seu, supervisionado por Jesus, e por centenas, milhões de almas e espíritos de luz que nos incumbem a nós, simples mortais encarnados, a espalhar, a ser um microfone da tua divina luz, do teu divino ensinamento, do teu amor, da tua paz, do teu ensinamento que nos levará a sermos melhores, melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário, melhor empresário, melhor patrão, melhor como convivente da comunidade. Porque essa é a missão, entregarmos o mundo que o Senhor prometeu, que o Senhor está entregando, está em nossas mãos, está na mão das próximas gerações, concluir o trabalho, que é entregar um mundo de regeneração, um mundo mais ameno, um mundo mais amoroso, um mundo mais acolhedor, um mundo onde os honestos, os homens e as mulheres de bem, possam ser verdadeiramente homens e mulheres de bem, sem serem taxados de bobos, de frágeis, de estranhos, de diferentes, de esquisitos, de esquisitas. Não! Nesse mundo de regeneração que o Senhor está preparando, Jesus, que o Senhor está entregando já em nossas mãos, está aqui, já está aqui. Falta pouco. Somos a última geração que estamos tendo a oportunidade de mudarmos, enquanto é tempo. Mas as próximas gerações já viverão, daqui 20, 30 anos, um mundo melhor, um ambiente. Ainda tem mazelas? Tem. Ainda tem fome? Tem. Ainda tem dificuldade? Tem, mas em menos grau. Ainda tem mal? Tem, mas terá em menos grau. Tanto que a atmosfera será muito melhor. Tanto que os homens e as mulheres de bem aparecerão em maior número, como já estão aparecendo agora, para quem tem olhos para ver, como o Senhor disse, ouvidos para ouvir, e cérebro para raciocinar. Basta observarmos, atentos. Está aparecendo mais homens e mulheres honestos, ainda pequenos, ainda tímidos, porque o mal ele é barulhento. O mal faz barulho justamente para parecer que é maior. Mas não, eles estão perdendo a guerra, eles estão indo embora. Está ficando só os homens e as mulheres de bem. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, mentores e mentoras de luz, por deixar e convidar nós, todos nós que estamos aqui ao vivo e estaremos nas gravações. Porque se nós conseguimos olhar Jesus, se nós conseguimos estudar a palavra de Jesus, se nós conseguimos tirar um tempo para ouvir, falar, ver alguém falando de Jesus, é porque lá no nosso íntimo, no seu íntimo, meus amigos do Pai, meus amigos do Face, meus amigos do YouTube, no seu íntimo, na sua intuição, no seu inconsciente, você sabe que eu estou falando a verdade. Que vocês são sementes estelares. E por isso que vocês são, muitas vezes, muito diferentes das suas virtudes, as suas características, a sua qualidade moral perante aos membros da sua própria família.
perante as pessoas que convivem com você. Você se achava estranha, você se achava difícil, você se achava esquisita. Não! Você está despertando, meu amigo, minha amiga, para a sua missão, que é mostrar que sim, mesmo com dor, mesmo com rejeição, mesmo com a família indo contra, não aceitando a sua fé, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja candomblessista, mesmo a família não aceitando, você não se dobra, porque você sabe que você está assim, você é um escolhido, você é uma escolhida, você está voltado com Deus, com Jesus, e é só você, lá no seu íntimo, que sabe que essas palavras não é em vão, não é loucura do Eduardo, é pura verdade. Você é diferente, você é uma mulher honesta, você não é uma mulher que se entrega para qualquer homem, você não usa o seu corpo para bel prazer, você respeita o seu corpo, e isso muitas vezes lhe foi criticado, você foi criticado, você foi criticado. Suas amigas diziam que você estava louca, tinha que viver a vida. Não. Você sabe, você que respeita o seu corpo, você que não tem uma vida promíscua, você que vive pautada na lei de Jesus, de Deus, você sabe que isso aqui é um templo, é uma máquina preciosa, e que nós temos que ter todo o cuidado do mundo, temos que proteger a parte material, que é a saúde, mas proteger a aura, proteger a alma. E assim nós não entregamos a nossa energia para qualquer pessoa. Porque as pessoas só sugam a nossa energia, só sugam a nossa saúde, só sugam a nossa paz. Nós temos que entregar a nossa energia para pessoas que são assim, escolhidas de Deus, que são afins, afinidade. Pensamentos parecidos, ideias, ideologias, características, virtudes, morais, intelectuais, físicas, seja o que for, mas parecido com você, porque daí não te suga e não adoece a sua aura, a sua alma. Por isso que você que é escolhida de Deus, você vai num ambiente e se sente carregado, pesado, porque você está sendo sugado por pessoas que ainda vivem no mundo. No momento que você aprender, e é o que nós estamos ensinando aqui, esse é o propósito de Jesus, esse é o propósito de Deus, esse é o propósito da espiritualidade quando nos imbuiu de abrir a rede, de darmos a cara a tapa para os haters, para a família, para os amigos. Vamos perder amigos? Vamos. Vamos perder familiares? Vamos. Vamos perder emprego, vamos perder oportunidades? Vamos. Mas nós sabemos que nós estamos no caminho, nós estamos com Deus, nós estamos com Jesus. E aquilo que nos é afastado, na hora dói, na hora a gente sofre. Mas nós sabemos que Deus, Jesus, tem um propósito muito maior, ainda mais agora, que é justamente fortalecer, alicerçar a fé de cada um de vocês. Então, se vocês são diferentes da sua família, se as pessoas de olho desvesgueio, de olho atravessado, não revide, não bata a boca, não briga, não discuta. Olhe para cima, olhe para dentro de você e diga, fale o que quiserem falar, a você está com Deus. Porque se falavam dos apóstolos, falavam dos Messias, falavam de Jesus, faziam intriga de Jesus, chamavam de louco, chamavam de contrário, né? Que estava deturpando as leis, que estava querendo fazer uma revolta com o povo, né? Sendo que Jesus veio trazer o amor. Então, se eles não revidaram, simplesmente entregar, confiar em Deus, em Jesus, faça você mesmo. Quando alguém vier assim, tentando diminuir,
dizer que você está errado, errada, por cuidar do seu corpo, por cuidar da sua índole, por cuidar do seu caráter, por cuidar da sua moral. Olhe para cima e diga, obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus. Porque se essas pessoas estão assim, me contrariando, é porque eu estou no caminho certo. Porque lembre-se, pessoas que não incomodam, são zero à esquerda, ninguém dá bola, ninguém fala o nome. Ninguém lembra que existe. Se lembra que você existe, se fala o teu nome em grupinhos, é porque você está incomodando da melhor forma possível. Você está trazendo a luz para eles mudarem, para elas mudarem, para voltarem a Jesus, assim como aquele povo que Jesus chamou, né, na época dele, para voltarem para ele, para voltarem para o amor. Aí muitos aceitaram, e muitos não aceitaram, e por isso que nós estamos aqui, sofrendo desse jeito. Então, agradecemos, Pai, agradecemos Jesus, pedimos que mande, inspire amigos, mentores, mentoras, nossa mentora, né? Te agradeço muito, minha amiga, por nos inspirar, por cuidar de nós, todos nós, né? Nossa família, que agora é uma família estelar, uma semente estelar, que estamos despertando, estamos desabrochando, estamos mostrando o nosso verdadeiro, estamos conhecendo o nosso verdadeiro eu. Quem nos acompanha aqui já mudou muita coisa. Mudou? Já não está mais receptivo a Deus, receptivo à espiritualidade, não está mais fortalecido na fé. Não é por acaso. É porque você já tem isso. Você já tem a fé dentro de você. Só faltava um interruptor. Só faltava alguém apertar o botão de ligar ali. E é o que nossos mentores, Jesus, está fazendo nesse exato momento. Despertando. Então, muito obrigado aos mentores. Vamos fazer a leitura do Pai Nosso para darmos por início a nossa leitura desta tarde de quarta-feira, dia 3 de março de 2026. Bora lá? Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja, que assim será. Amém, amém e amém. Bora lá? A abertura foi um pouco longa, mas é assim, né? Se os amigos querem falar, se Deus quer falar, se Jesus quer falar, vamos falar. Eu sou só o microfone, então, bora lá. Nosso estudo, então, para os amigos do Face, eles têm, né, a vantagenzinha que o Face permite que a gente bote o título, no qual eu não entendi porquê ainda, ou o velho, que é velho, não sabe mexer, porque eu não sei mesmo, não sei direito, nas tecnologias eu demoro, sei que aparece na tecnologia, eu demoro 2, 3 anos para depois entrar na tecnologia. Foi assim no Facebook, foi assim no WhatsApp, no Orkut, né? Orkut, a minha idade é Orkut. Eu peguei o Orkut e eu tô velho. Agora não conta para ninguém aí que eu usei o Orkut. Bora lá. Então, o que os amigos do Face estão vendo e os amigos do Quais vão ver nos cortes? Até esse velho burro que aprender a colocar o título, parece que eu não consegui. Até vi um sobrinho, um primo, uma prima, uma filha de alguém visitar minha casa, e daí eu aproveito e uso a inteligência deles, né, como vocês pais usam, né, os filhos para mexer, arrumar o celular de vocês. Como eu não tenho filho, tem que esperar uma alma aparecer na casa aí para eu aproveitar e agora tu vai mexer, vai botar os títulos aqui, vai arrumar, vai me ensinar. Bom, então, no Face está assim: o endemoniado epilético. E nos cortes, sim, meus amigos do Pai, o que vocês veem aí nos últimos 2 meses, lá no meu feed,
na minha página, Edu Espiritualista, está escrito em cima. Fico muito feliz por curtirem, por os coraçãozinhos, por seguirem, mas fico mais feliz ainda por espalharem, por compartilharem. Porque vocês compartilhando, esses 10 mil amigos, amigas que estão compartilhando seguidamente, saibam que vocês não estão simplesmente compartilhando uma frase, compartilhando um videozinho qualquer, vocês estão compartilhando as mensagens de Jesus. Vocês estão trabalhando. Vocês estão trabalhando para Jesus. Quer um patrão mais amoroso, um patrão mais justo do que Jesus? Vocês vão ver. Vocês já não estão vendo. As bênçãos que chegam e chegarão na sua vida. Não porque é uma promessa que vocês estão... Não. É porque isso é sério. É um reavivamento. É trazer a luz ao ser humano, aos encarnantes, aos que estão aqui, para suas missões, para suas verdadeiras realidades, para quem vocês são, e vocês esqueceram por causa do véu do esquecimento quando nós entramos na carne. E isso nos atrapalhou muito. Mas Jesus é tão bom. Jesus é tão bom que está nos dando oportunidade para todos os seres humanos tirarmos o véu do esquecimento e relembrarmos quem vocês são de verdade. Homens e mulheres verdadeiramente de bem, que querem o bem e que vão deixar um mundo melhor para seus filhos, seus netos e as futuras gerações, que lá atrás vão lembrar com carinho, vão lembrar do homem e da mulher boa que seus avós, seus bisavós eram. E essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira herança que todo homem, toda mulher, toda espécie humana, não importa a etnia racial, não importa a classe social, a verdadeira riqueza, a verdadeira herança que um pai, uma mãe, uma avó, um avô deve deixar para seus entes, seus descendentes, é a herança do amor, da fé, da caridade, de que foram, que são pessoas de bem, do bem, e que amaram intensamente, verdadeiramente, incondicionalmente, todos enquanto esteve entre nós. Por que isso? Por que os amigos nos orientam isso? Porque Jesus mesmo orientou isso na Bíblia. Porque toda vez que uma pessoa qualquer, mesmo um desconhecido, toca mencionar seu nome, que em alguma época da vida você fez um ato de bondade que talvez para você é um ato normal, mas para aquela pessoa mudou a vida dela. Quando mencionar isso, algo de bom que você fez, uma história, uma conversa, uma vivência ali, familiar, ali, um domingo de riso, de felicidade, aonde você estiver, encarnado ou desencarnado, numa nova roupagem, não importa. Deus é tão bom. Jesus é um irmão tão maravilhoso que Ele permite que essa energia de amor, essa vibração amorosa que essa pessoa, familiar ou desconhecido, que está lembrando de bem de você, das suas boas ações, de algo de bom, ou muitas coisas de boa que você fez, ou como você era, você receberá, estando na erraticidade, que é quando está no mundo espiritual, depois da morte, né? Ou quando está em um outro planeta, ou quando está de volta na carne, com uma outra roupagem, talvez uma outra família, mas você vai se receber. É onde você está triste e de repente você se sente bem.
você está angustiado, e de repente você se higieniza, fica feliz. É Jesus mandando as boas vibrações às pessoas que você mudou a vida, que você colaborou com Jesus, que você entendeu a mensagem de Jesus. Bom, bora lá. Então, o endemoniado epilético. Marcos, né, tirada de Marcos, capítulo 9, versículo 14, até o 29. E o Evangelho de Lucas, lá na Bíblia, né, o capítulo 9, lá de Lucas, versículo 37 até o 42. Vamos ler o texto? E aí depois a gente lê ou a gente faz o que aqui é aberto, seja o que Deus quiser. Eu nunca sei o que eu vou falar, eu só sei que eu vou ler e é aberto. É? Bora lá. Depois de se dirigirem à turba, como nós lembramos, né, lá no comecinho, dia 1º de janeiro, e toda vez que adentramos nessa palavra, nós descobrimos, através do pai dos burros, que nem o Eduardo, né, que é o dicionário, agora é os dicionários, né, e a inteligência artificial. E até o dicionário evoluiu, né? Até o dicionário evoluiu, agora é a inteligência artificial. Aí, até o dicionário evoluiu. Turba, multidão, né? A mesma coisa que eu quiser dizer agora, tá vendo aquela multidão da passeata lá, da carreata, ou daquele show lá, daquele cantor famoso, sertanejo lá? Olha só, lá tinha umas 200 mil pessoas na rua. Tinha uma turba lá, turba, multidão. Então, turba, adjetivo, multidão. Então, depois de se dirigirem à turba, ou seja, depois de se falarem com uma multidão, aproximou-se de Jesus um homem. Então Jesus estava no meio, né? Aquela um povo. Imagine o povo ali, em volta, né? Uma celebridade. Aproximou-se um homem. Ajoelhou-se. Nisso aí já chamou atenção, né? Imagina. Umas 100 pessoas, 200 pessoas ali, o homem vem, se ajoelha perante Jesus, né? Aí não tem como não olhar, né? Experimenta você se ajoelhar na frente de alguma pessoa. Essa pessoa vai baixar a cabeça e vai olhar para você. É instinto. Experimenta. Vai, se abaixa assim, a pessoa vai olhar. Bom, o que essa pessoa está fazendo? A pessoa está louca? A pessoa vai olhar. Então Jesus olhou. Ajoelhou-se e disse: Senhor, mestre, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático e padece horrivelmente, pois muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes cai na água. Ele vai, né, e tenta, né, ir embora. Eu levei, mestre Jesus, eu levei aos seus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Opa, já chamou a atenção de Jesus, né? Como assim? Então não é a primeira vez que ele procura. Ele procurou os apóstolos. E por que os apóstolos não curaram ele? Jesus já ficou meio, né? Já ficou pensando. Levei os teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Em resposta, qual que foi a resposta de Jesus? Jesus disse, com certeza olhou para os discípulos, né? Os discípulos ali em volta, né? Tentando conter a multidão, né? Um cordão humano, tá? Para não chegar muito perto, né? Olhou para ele assim. Então aí Jesus deu a resposta. Ó geração incrédula e pervertida. Imagina. E quando você tem uma imagem de Jesus, qual é a imagem que a gente tem, que a gente fantasia na nossa cabeça, assim, é um homem calmo,
a vozinha baixinha, né? Assim, né? Um tom agradável, que jamais vai gritar, jamais vai falar que nos deu um choque, né? Que nos chama a atenção. E aí, de repente, no meio de uma multidão, umas 200, 300 pessoas, não é mais que isso, né? Mas para a época era multidão. E fala isso, essa frase forte: ó geração que não foram capazes de curá-lo, ó geração incrédula e pervertida, até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês suportarei? Trazei-me aqui a criança, o filho. Jesus o repreendeu e o daimon saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus, em particular, né, o mestre, e disseram, né, na verdade perguntaram, né, Jesus, mestre, por que não fomos capazes de expulsá-lo? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Eu tentei, o João tentou, o Lucas tentou, até Judas, que não é muito, tentou. Mas, mestre, nós não conseguimos, não foi falta de querer, nós tentamos, nós fizemos o que o senhor falou. Pousamos as mãos, né? Falamos as frases que o Senhor nos ensinou, né? Para expulsar, que todo padre, todo espírita sabe, né? Mas não conseguimos, nós não sabemos, mestre, não foi que a gente não quis, a gente quis trabalhar, a gente atendeu ele, só que a gente não conseguiu, a gente não sabe por quê, né? Então, se a pessoa de Jesus, em particular, disseram: por que não fomos capazes de expulsar? E Jesus respondeu: por causa da sua pouca fé. Imagine ouvir isso de Jesus, pessoalmente. Se na intuição a gente já fica cabreiro, a gente já fica envergonhado, imagina ver pessoalmente, olhando nos olhos do Mestre, que já dá uma intimidação. É ouvir isso. Você tem pouca fé. Por isso que não conseguiu. Amém, vos digo. Ou seja, amém é a verdade vos digo. A verdade vos digo. Que se tivesses a fé, se você tivesse a fé como um grão de mostarda, você diria a esta montanha: mude-te daqui para lá, e ela se mudará, e nada te será impossível. Olha a promessa que Jesus faz, e é verdade. E nada te será impossível. Mas essa espécie não sai senão mediante oração e jejum. Bom, vamos lá. Agora a nossa leitura, nosso estudo. Então, por que Jesus ficou tão espantado, né? Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Por que Jesus falou assim? É aquela coisa que nós vemos hoje, né? Vamos comparar com o nosso dia a dia? Em nome de Jesus, vamos comparar o nosso dia a dia? O que nós vemos hoje na geração Z? Os neném, né? Os neném. Quarentões, tritões, os neném. Nem trabalham e nem estudam. Mas estão lá na casa da mãe, do pai, né? Curtindo tudo, né? Internet, alimentação, cafezinho. A mãe ainda trata como... A gente vê. Eles têm coragem de fazer lives e a gente vê.
A gente vê a pobrezinha da mãe com 60, 70 anos de idade ou mais, abrindo a porta do quarto, com a bandeja dizendo que o café está pronto. Como se aquele homem de 40 e poucos anos fosse uma criança de 7 anos de idade. E quando nós vivemos assim, igual essa geração, que não tem coragem de viver a vida, enfrentar o mundo, sem o pai e a mãe por trás, pagando as contas, pagando a internet, pagando a luz, pagando a água, nós não crescemos. E a gente só consegue crescer, evoluir, vermos o quão forte nós podemos ser para enfrentar determinadas batalhas do mundo, quando a adversidade vem, e nós estamos ali para enfrentar, para lutar com as nossas armas, ou encontramos armas. Mas quando nós temos um viés por trás, sabemos, mas tem meu pai, tem minha mãe ali, aqui que eu vou lá, aqui que eu vou pagar aluguel. Se o dinheiro do aluguel, eu fico no meu quarto com a minha mãe, com meu pai aqui, o dinheiro que eu pagaria aluguel, eu uso para outras coisas. E aí não vivencia, não sabe a experiência de viver. É a mesma coisa que Jesus falou. Até quando vocês acham, Jesus, que eu vou estar com vocês materialmente? Pele. Aquele povo estava acostumado com o que os apóstolos estavam acostumados. Jesus está ensinando como tirar os demônios e tal, como proceder, como atender as pessoas, como acolher, né? Como curar. Mas eu não vou fazer, porque Jesus faz. Só que Jesus estava explicando ali, e eu estou ensinando, porque eu vou embora. Apesar de ser eterno, Jesus, né? E nós também, é eterno, mas eu não vou estar materialmente com vocês. Ainda mais Jesus sabendo o que ia acontecer, né? Mas, e nós também, né? Você que é pai, você que é mãe de neném, quarentões, você também tem que pensar assim, gente. Não que vai expulsar, não é isso, mas oriente para querer enfrentar o mundo lá fora, a querer ter novas experiências, a querer aprender, a querer crescer. Porque você, meu amigo, minha amiga, você tem 50 anos, 70, 80. Se Deus quiser, e eu vou torcer muito que você vá até aos 110, 120 anos. Mas uma hora não tem que ir embora. Uma hora vai ter que ir embora. E se você não deu a liberdade para o seu filho, para a sua filha, não incentivou a crescer, as próprios pezinhos, as mãozinhas, você faz que nem essa senhora que viralizou há 2 semanas atrás, num jogo do Flamengo. Não, do Flamengo. Acho que era Botafogo, São Paulo. E tava lá o cara, quarentão, né, gritaria, faz uma live assim, gritaria, né, reação de jogo, gritaria e só homenageando o juiz, né? Era tarde da noite, a velhinha abriu a porta, meu filho, o café tá aqui. E era live, não tinha o que fazer, que nem eu aqui, se alguém chega, alguém grita, alguém manda algum vizinho, cala a boca. Eu chego, cala a boca, eu não aguento mais. Você está com 45 anos. Você não me deixa em paz. Eu, uma senhora de 70 anos, eu venho para José. Tem que fazer café para tirar aqui. E você ainda faz gritaria, não deixa os vizinhos dormir, porque era meia-noite, né? A hora que termina o jogo. Ah, o Flamengo perdeu pro Lanús. Os amigos de futebol. Agora, perdeu pro Lanús agora, quarta-feira passada. A Recopa. Vai embora. Ela não aguentou. Eu não aguento mais. E viralizou, porque ao vivo eu não tenho o que fazer. Alguém tá vendo. E aí viralizou. E isso está acontecendo no mundo. Então Jesus também, Jesus não aguentou. Até quando vocês acham que eu vou estar com vocês? Materialmente, né? Fisicamente.
E encorajou eles, né? Vocês têm que dar a cara a tapa, vocês têm que trabalhar. Porque é lindo. E isso vale para nós. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Eu memorizar toda a Bíblia, eu memorizar todos os livros que aparecer sobre espiritualidade, eu saber de cor os capítulos, as páginas. Meu Deus, é lindo. Para quem ouve assim, né? Ah, a página tal, no capítulo tal. Ah, eu li tal livro. Em tal livro você vai encontrar tal coisa. Uma frase assim, assado. É lindo, é maravilhoso. Mas o que Jesus quer com essa chamada para eles? Trabalhe. Põe em prática. Porque todo o saber do mundo, Paulo de Tarso já disse. Ou Saulo de Tarso, Paulo de Tarso. Já disse. Ainda que eu tenha todo o saber do mundo, ainda que eu conheça toda a ciência, mas se eu não tiver o amor, eu nada sei. Porque para Deus, para Jesus, não adianta. Não adianta o Eduardo aqui falar, ler, ter milhares de vídeos gravados, mas se não alicerçar, não trabalhar, e o trabalhar não é sair por aí expulsando o demônio, gritando e apontando o dedo e coisa, não. É trabalhar internamente, é ter um ombro amigo, é ter uma orientação, um conselho quando procuram você. Quando procuram você. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, o exemplo dos apóstolos, os exemplos do Batista, os exemplos dos Messias, dos verdadeiros. Quando a pessoa procura, a pessoa está aberta a receber conselho. E aí, porque a pessoa procurou, a pessoa veio ao teu encontro, aí justo é automático, Deus, a espiritualidade, o anjo da guarda da pessoa mesmo vem e te inspira a falar, a dar o conselho, a orientação. Por quê? Porque a pessoa abriu a guarda. Agora, se a pessoa nem me conhece direito, e eu já chego lá, ó, Deus tem uma mensagem para ti, tem um recado para ti. A pessoa vai, mesmo que não faça esse gesto aqui, mas mentalmente, ela vai fazer aqui, ó. Ela vai estar fechada. E aí, por mais que seja do meu coração, ó, Deus deixou uma mensagem para você, que você está bem, que você precisa melhorar isso, melhorar aquilo, que você precisa parar de beber, você precisa parar de fazer intriga, de fazer fofoca, blá, blá, blá. Mas se a pessoa não te procurou para ouvir, vai dar para um e sai para o outro. Então por isso que Jesus não perdia tempo. E os Messias também. E os verdadeiros cristãos também. Não deve perder tempo com quem não quer. Agora, quando a pessoa vem, pois é, a pessoa opinião sua, pois é, o que tu acha? Pois é. Você fala de Jesus para... Como é que Jesus falaria? Ou você já leu alguma coisa sobre Jesus? Aí a pessoa está se abrindo. E no que a pessoa está se abrindo, mesmo que não saiba inconscientemente, mas ela foi ao teu encontro. Ela perguntou alguma coisa. Ela falou algo. Ela questionou algo. Aí os anjos da guarda dela, Jesus que ama ela, ele, te encaminha, todos vocês, a dar um conselho. Então, quantas vezes vocês se pegaram dando uma orientação, um conselho, uma conversa aleatória, e aí de repente a pessoa se abriu e pediu um conselho, uma orientação para você, e você começou a falar, e falou tão bonito, falou uma frase tão bonita, um conselho que realmente impactou a pessoa, que transformou a pessoa. E depois a pessoa foi embora e você foi ver sua vida e você pensou, caraca, eu nunca falei tão bem assim. Ou, pague, que conselho bom, vou pegar para mim também esse conselho. Saiba que Deus, Jesus, a espiritualidade, a viga, seu mentor, seu anjo da guarda, usa as pessoas. Porque eles fazem de tudo, eles te mandam sinal, eles vão nos teus sonhos, e você não ouve, você não quer saber, você não quer. Ele usa uma encarnada para falar com você. E às vezes esse encarnado
o interlocutor nem sabe que está sendo usado por Jesus, por Deus. Então, por isso que, se a pessoa for receptiva, a receba de braços abertos. Dê orientação, de conselho, fale de amor, fale de... Mas se a pessoa não é receptiva, não perca seu tempo. Jesus mesmo disse, gente, não deem... Jesus disse, não deem pérola aos porcos. Porque não adianta você ficar ali, pegar uma pessoa, ficar sentado ali. E agora eu vou te falar o que Jesus quer. Que é certo, é isso, é certo, é certo, é certo, é certo, é certo. A pessoa vai ouvir. Deixa esse louco falar. Eu vou sair daqui e vou passar no bar ali, vou ver meus amigos, vou passar a tarde toda ali, vou tomar minha cachaçinha. Não dá nada. Agora, se a pessoa bate na tua porta, a pessoa, eu preciso de uma orientação, eu quero parar por isso. Aí você vai falar, e aí Jesus vai vir. Aí o mentor vai vir e você vai falar. Você vai interceder. Essa é a diferença e é isso que eles querem explicar para vocês. Que agora é o momento de não abandonar Jesus e fazer o que você tem que fazer. Começar a trabalhar. E a trabalhar é ter fé. Ter confiança que não está sozinho, não está sozinha. E que nos momentos que te procuram, é exatamente o momento que Deus, Jesus enviou para você, a pessoa, para você orientar. Na hora você tem que sentir isso. Opa, Jesus quer que eu trabalhe. Porque não é normal a pessoa para mim, para perguntar coisa. Se a pessoa está perguntando, é porque a hora que Jesus. Então, vou começar a falar, Jesus vai vir. Ou o mentor, ou o da guarda, ou o guia, sei lá o que for. E é batata, gente. É batata. Então, então por muitas vezes caiu no fogo, muitas vezes levei aos seus discípulos e Jesus disse, ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei com vocês? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui. E daí Jesus curou e tal. Aí os discípulos, por que não fomos capazes de expulsá-lo? Jesus disse, por causa da pouca fé. Né? Porque é comum, né? O que eu vejo, principalmente quando eu frequentava a adolescência, né? Nos meus 20 anos, normalmente, toda quarta-feira, todo sábado, dia de sessão, né? Dia de igreja, no público, na casa, no físico. E eu via pessoas maravilhosas, pessoas que tu olha assim, só no tom de voz, só na presença, só de estar ali do lado, você já sente um refrigério, já sente uma paz, porque a luz, a unção daquela pessoa é boa. Aí a pessoa vem falar contigo, a pessoa não sabe, a pessoa bom é aquele pastor lá, bom é aquele palestrante lá, o presidente da casa. Aí a gente perguntava, né, meu avô perguntava, a gente perguntava, né, os mais velhos que trabalham, perguntava, mas por quê? Não, porque aí ele fala, ele consegue falar meia hora, uma hora, aí tem o texto, tem os slides, coisa mais bonita, viaja, né? Vem lá de Uruguaiana, vem lá de Porto Alegre falar com nós aqui, olha o terno, olha a camisa. Aí a gente olha para a pessoa e diz, gente, que bom que ele tem, que bom que ele faz, mas para trabalhar não precisa ter o dom da palavra, não precisa estar lá na frente, não precisa ser o pastor, não precisa ser a missionária, não precisa ser o padre, não precisa ser o palestrante. Sabe alguma coisa? Sabe o que a Espiritualidade fala? Você que vai na igreja, você que vai no centro espírita, você só troca água, você só varre, você só limpa ali, né? Limpa os banheiros, né? Faz a manutenção das luzes, né? Os ventiladores, do ar-condicionado. Ninguém vê. Ninguém sabe. Mas você limpa a casa, você varre, a igreja, o templo, a casa espírita, você varre.
né? Você troca as águas para dar uma água mais limpa, mais nova. Você é tão trabalhador, você é tão especial para Jesus, você é tão evangelizador e evangelizadora como o teu padre, o teu pastor, a tua missionária, o teu palestrante espírita que você gosta. Ou a palestrante, que as mulheres também, né? Que você gosta. Não é porque estão lá na frente e você faz o seu servicinho ali, só varrer, só cuidar do físico, né? Você está entregando um ambiente limpo, um ambiente saudável. Você faz parte. E quando você tem essa ciência, essa consciência, a vida muda. Porque é tão bom nós sabermos a verdade, nós pararmos de nos diminuir, de acharmos só porque eu sou tímido, eu sou introvertido, não consigo falar em público, eu não estou trabalhando para Jesus. Não mesmo. Se você faz isso que eu disse, você cuida da igreja, ali vai, limpa, organiza, corta a grama, o jardim, cuida do físico, ali troca as águas, recebe as pessoas, sorrisinho. Você é tão trabalhador, tão útil quanto o palestrante. Porque muitas das vezes, nós que falamos, eu também, Eduardo, nós que falamos, nós ficamos meia hora, uma hora falando, a gente só fala. A vezes nem está no coração. A vezes a gente só fala. E você que é humilde, você que é a humilde, a mais simples, a roupinha mais simples da igreja, do centro espírita, que ninguém dá bola. Você está lá no fundo porque tem vergonha, né? Faz isso para não chamar atenção. Mas você, toda vez que um palestrante fala, toda vez que o pastor fala, toda vez que o padre fala, você entendeu o que é fé. Você ouve, você assimila, e você grava, registra no coração, na alma. Você faz. Tem uma história. Quem contou o seu Paulo Pérez, meu presida, meu eterno presida, né? O presidente. Meu primeiro presidente espírita quando eu me assumi. Então por isso que é meu presida. Né? O seu Paulo Pérez, você é o seu Paulo? Agora eu não sei, mas lá em 2000, eu fiquei em 2004, 2005, 2004, 2003, por aí. Logo depois que nós fizemos o telhado, que nós trocamos o telhado da reforma da casa. Aí você começou a vir mais seguido e tal. E eu comecei a participar por carteiraço, né? Além do estudo inicial, que era inicial mesmo, por carteiraço, né? Eu conseguia participar do estudo avançado dos trabalhadores, dos médios da casa, né? Lá estava eu admitido, né? O gurizão lá, o gurizão de 17, 18 anos lá, olhando, lá estudando, só porque era neto do senhor deles. Era protegida da Dona Ilka e do senhor deles, né? Daí, pô, aí não tinha como vocês não aceitarem, né? Não tinha como. Os dois, junto com o seu Lei e tal, mas a Dona Ilka e o vô, não são um casal, mas assim, dois trabalhadores inesquecíveis, né, da nossa casa espírita. Então, a importância deles, né, entregar a juventude deles, entregar a vida deles até o último suspiro, até enquanto o corpo aguentou. Então, o que eles pedem, o que eles pediram, não tinha como negar, né, seu Paulo? Eu entendo, senhor, não tinha como negar. Eu, no seu lugar, também. Eu também, pô, Dona Ilka pediu. O senhor Leodê, o senhor Deleô, pedido.
para deixar esse rapaz aí que está começando a participar do estudo bem avançado, que era dos médios, né? Dos trabalhadores mesmo, não tem como negar, então o senhor me deixou. E aí, num desses estudos, o senhor contou. E eu era gurizão, né? Gurizão a gente memoriza melhor, né? Hoje não memoriza quase nada. É por isso que eu gravo. Por isso que eu gravo, porque eu tenho que olhar para ver, porque falo, nem sei o que eu tô falando. Aí, memorizei. O senhor contou sobre isso. Que havia um tempo ou uma história que o senhor leu, acho que o senhor leu no livro do Chico Xavier, mas a história era o seguinte, que havia uma casa espírita, eu sei que era uma aula para nós, eu seria o futuro trabalhador, né? Seria o futuro trabalhador, que era gurizão, mas para os trabalhadores entenderem a importância de cada pessoa que entra lá para participar, para olhar, para ser atendido. Cada fiel, né? Contou essa história. E eu guardei. E de tempos em tempos eu vou lembrar e vou gravar. E agora vai ficar para a eternidade, né? Gravado. Graças ao Senhor, São Paulo. Foi a primeira vez que eu escutei. Que o Senhor falou. Havia uma casa espírita, no tempo da região, e que tinha um palestrante muito famoso. O mais famoso da cidade, assim, que quando ele ia fazer, quando ele ia palestrar, todo mundo ia lá olhar e tal. E tinha uma mulher muito humilde. Ela é muito humilde. Seria considerada uma moradora de rua, né? Assim, situações precárias. Então, por ter vergonha, ela sentava lá no fundinho. Bem lá no fundinho, lá atrás. E aquele homem falava. E ele falava bonito. E puxava a emoção das pessoas. Fazia as pessoas chorar e as pessoas riam. Ah, lindo, né? Maravilhoso. Aí passou o tempo. Passou 20, 30, 40 anos. Encarnações deles. E os dois morreram. E aí, esse palestrante, admirado pela comunidade, né? Entregou a vida, entregou 50, 60 anos da sua vida em labor da doutrina espírita, do Evangelho de Cristo. Estava em maus lençóis no umbral, no inferno, né? Estava sofrendo, padecendo. E quando ele, finalmente, depois de alguns anos, entendeu, rezou, pediu perdão e recebeu a misericórdia de Jesus, de Deus, chegou alguém para ajudar. Pasmem, quem chegou? Quem chegou? A tal mulher maltrapilha. A mulher simples. A mulher que não tinha coragem de falar em público. A mulher que, para os padrões da sociedade, era burra. Jamais não trabalharia pela doutrina, não trabalharia pela fé por nada. Aí ele levou um choque, depois do acolhimento, depois que ela ajudou, que ela resgatou, né? Aí não se aguentou e perguntou, eu estou lembrando, a senhora frequentava o meu centro espírita lá, né? Que é a nossa igreja, né? Nosso templo religioso. Você pedia sacolão, né? A senhora pedia alimento para nós dávamos. Você estava no fundo, sim, você estava no fundinho, sim. Pois é. Eu confesso que eu estou admirado. Eu memorizava, eu conhecia o dom da palavra, dominava o público, sabia o evangelho de cor. E a senhora sempre lá quietinha, humilde.
E aí, no entanto, eu padeci, como a senhora viu, e agora estou recuperando, com a sua ajuda. E você está nessa luz enorme. Você é um espírito de luz. Você é mais evoluída que eu. Aí qual foi a resposta dela? E isso me pegou, por isso que eu memorizei. São Paulo Pérez, família Pérez, a sua esposa, Dona Marlene, seus filhos, suas filhas. Eu memorizei, por quê? Porque isso me pegou, né? O gurizão lá falei assim, falei, como é que é? Como é que é? Sabe quem estava do vô, da Dona Ilka, que eram os velhinhos, né? E quando o senhor falava, tudo que o senhor falava, todos os ensinamentos, todas as parábolas de Jesus, tudo amor, caridade, fazer o bem, eu ouvia, eu memorizava, assimilava e trazia no coração. Eu procurava fazer. E aí foi que o choque do trabalhador espírita desencarnado. Eu falava, mas a diferença é que eu não fazia. Tem sentido? A fé que Jesus está recomendando aqui é fazer, é trabalhar, mas alicerçado, com certeza que o que você vai falar, o que você está fazendo, o que você está passando adiante, você sabe o porquê. Você sabe que não é em vão. Você sabe que é verdade. Já os apóstolos foram lá, falaram, sai fulano, não sei o quê, mas não tiveram certeza, eles ficaram assim, né, titubeando, ficaram, será que eu tenho mesmo força moral para tirar esse espírito? Quem sou eu para tirar esse espírito? Só o mestre consegue. Só Jesus. Então, eles fraquejaram. E aí, o espírito não saiu mesmo. Né? Então, vai terminando. Por causa da vossa pouca fé. Também vos digo que se tiverdes fé como grão de mostarda, diria a este monte, muda-te daqui para lá, e ela se mudará. E nada vos será impossível. Grão de mostarda. Tem um estudo que nós fizemos em novembro, outubro de 2025, o ano anterior a esta gravação, estamos no ano de 2006. Grão de mostarda, a espessura de um fio de cabelo. É o menor grão que se pode pegar, que existe até hoje na Terra. Mas quando cresce, depois que germina na terra, quando cresce e deixa crescer, vira uma árvore de 2, 3 metros de altura. 3 metros. A menor semente do mundo. O que Jesus quis dizer? Você tem essa semente dentro de você. Essa semente é a sua fé. Quanto mais certeza e confiança você tiver em Jesus, em Deus, nos propósitos, naquilo que você se propõe a realizar, a conquistar, pautadas no bem, alicerçadas no bem, se tiver confiança, nada te será impossível. Pode demorar um pouquinho, aos olhos dos homens, das mulheres, né? A gente diz assim, né, dos homens espalhando no mundo. Não demora. Não está mudando nada a vida dela. Está mudando a vida dela. Aí 30 anos, não aconteceu nada. Vive na miséria, na pobreza. Vive afastada, vive isolada. Então, Deus está preparando o momento certo para te trazer as alegrias, as bênçãos. Mas você tem que estar sempre pautado e confiando na sua fé. Então isso é a mensagem de hoje, para não nos alongarmos. Sempre que alguém vier nos procurar, que nem esse pai do demoniado, saibamos que é a oportunidade que Jesus está nos dando para trabalhar.
E aí? Depois de você, que está desde o começo aí, descobrir que você é uma semente estelar, que você não está por acaso, você não está para sempre. Que a nossa geração, que temos 50, 70, 40, 80, nossa geração, nós somos convidados por Jesus. Jesus nos passou o cronograma. Jesus nos orientou, assim como orientou os apóstolos. É sério, gente? Parece loucura, mas não. O que nós iríamos enfrentar? As dificuldades que nós iríamos enfrentar, que muitos das nossas famílias não iriam nos aceitar, nem colegas de trabalho, nem esposa, nem marido. Muitos iam te achar estranho por você ser honesto, por você respeitar seu corpo, por você desde criança saber o que é certo e o que é errado, ainda que te tentam fazer o contrário. Jesus nos explicou tudo isso, mas também nos explicou que em um determinado tempo Ele iria nos despertar para a nossa verdadeira missão, suas, que é voltarmos e mostrarmos para o mundo o que é viver em paz, o que é viver em harmonia. E quando você está com Jesus de verdade, não cedendo às tentações carnais do mal, você vive em paz, em harmonia, e seus adversários, seus contrários, entram em choque, fazem de tudo e não entendem. Por que não te derrubam? Por que não te tiram do lugar? Por que não conseguem afastar as pessoas que você ama? Por que na sua vida está tudo certo com mais facilidade? Porque eles não sabem que você está desde criança alicerçado em Jesus. E se você titubeou na fé, se você chegou a pensar até o ano passado que talvez não valesse a pena continuar sendo honesto, Jesus chegou para você nesse momento, quando esse vídeo chegar a você, porque os vídeos são atemporais, para dizer não, não e não. Eu não confiei em vocês antes da última encarnação, há 50, há 40, há 90 anos atrás, terrestres, para vocês desistirem agora que o chamado foi feito. Não, eu chamei vocês, estamos reunindo vocês por um propósito, para cada um, dentro dos seus limites, dentro da sua fé, dentro da sua possibilidade, mostrar para o mundo lá fora que sim, é possível ser feliz, é possível conquistar os mesmos bens materiais, os mesmos gozos terrestres que os ímpios, que os ateus, que as pessoas más estão conquistando, mas com uma diferença: a sua conquista, seu carro, sua casa, sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, vai ser mostrado para eles, não por orgulho, não por vaidade, mas vai ser mostrado para eles que quando se consegue, alicerçado com Jesus, com Deus, com a sua fé, meu amigo, minha amiga, ninguém te tira. O que é seu, é seu. Deus está só esperando o momento certo para te entregar.
que é quando você estiver alinhado, alinhada com Ele. E esse é o momento. Nós estamos igual ao povo de Moisés, né? A terra prometida, Canaã, Canaã, vamos. Nós estamos. Só que para nós podermos nos aproximarmos da nossa terra prometida, que é o mundo de regeneração, que já está acontecendo. Energeticamente o mundo já mudou assim, nos últimos 5 anos, bastante. Por isso que você se sentiu mais cansada, por isso que você sentiu uns calores no corpo, por isso que você sentiu umas dormências, a vontade de dormir, de tarde, uma fraqueza, sem ter trabalhado, sem trabalhar. O planeta é um momento que de tempos em tempos, cada 6 meses, a Terra muda energeticamente, e aí muda tudo, né, gente? Aí afeta nós também. Mas é uma evolução. Você está evoluindo, seu corpo está tendo um upgrade, um download, e você nem se apercebe. Você que é de bem, você que é honesta, você já está vivendo num mundo paralelo, num mundo diferente. Você já vive no mundo de regeneração, porque você já faz o que um regenerador vai fazer. Cuidar do próximo, é auxiliar, é ajudar, é orientar, não deixar passar fome, é espalhar o Evangelho, compartilhando, curtindo, seguindo. Né? Então a mensagem é essa: não desista dos seus sonhos, não desista da sua fé, não seja igual a eles aqui. Não vamos ouvir da boca de Jesus que nós temos pouca fé. Pelo contrário, vamos ouvir da boca de Jesus: vocês entenderam a mensagem, vocês não desistiram, vocês mostraram a força que é confiar em mim, Jesus, não em Jesus, não em Jesus, não, Eduardo, não em Jesus. Vocês, e quem confia em Jesus só tem a ganhar. Por mais que pareça que não. Mas só tem a ganhar, gente. A saúde é mais forte. A vitalidade, a energia, a unção, as bênçãos. Você é livrado de tanta coisa que quando acontece, depois de um tempinho, você diz: obrigado, meu Deus. Obrigado por não ter ouvido eu, mas sim os seus desígnios, as suas escolhas. Porque se tivesse ouvido eu, hoje eu estaria preso. Hoje eu estaria com 20, 30 filhos aí, daí pensão. Hoje eu estaria, quem sabe, triste, amargurado numa cidadezinha que eu nem gosto. Então, se Deus afasta as pessoas de você, não é porque Deus te odeia. Não! Deus quer o melhor para você. Deus está preparando para todos vocês algo melhor. Ainda mais agora, no momento em que nós estamos vivendo. Então espere nos próximos anos, continue pautado em Jesus e você verá. Volte daqui a 5 anos e escreva em qualquer vídeo meu, porque eu sempre dou uma olhadinha. Escreva em qualquer vídeo meu que a sua vida mudou. Que aqueles sonhos que você queria e estava travado, você conseguiu. E foi num passe de mágica, foi rápido. Milagre? Não. É que você se alinhou com Deus. Você entendeu a mensagem de Jesus. Quer ser um homem de bem, uma mulher de bem, um respeitador, uma respeitadora, fiel e fiel aos seus princípios. E quando Jesus percebe isso, as bênçãos chegam assim avassaladoras. Porque está tudo guardado. Está tudo guardado no quartinho de Deus lá. Sabe aquele pai, aquela mãe que compra as coisas e vai deixando o quartinho guardado lá, os presentes? E aí quando vai chegar Natal, ele vai entregar pra gente? É a mesma coisa. Deus já comprou, Deus já comprou, já guardou, já está lá. Só está esperando nós amadurecermos para poder receber, né? Porque não adianta ele me dar 10 milhões de reais agora, se der agora eu vou botar tudo fora. Então me dá quando eu tiver com 50, 70, 80 anos de idade. Aí talvez eu tenha maduro, aí eu vou ver precisar tomar remédio, coisa, daí sim, daí me dá 100 milhões de reais, e aí, por enquanto não. Né?
vou jogar tudo fora. Então, muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo primeiramente aos amigos, às amigas, aos irmãos, às irmãs das redes sociais, do Face, do YouTube, do Quai, que estão ao vivo, estarão nossos cortes, né? Porque os vídeos que vocês veem do Quai são cortes. Mas é que eu faço justamente que é para pegar tudo, né? Mas depois que nós lermos esse, que vai até o fim do ano, o Novo Testamento, aí talvez nós vamos fazer vídeos normais, que nem uma pessoa normal, que é diretamente para o Quai, 5 minutinhos ali, 10, o assunto aleatório, assim, o assunto, o tema, alguma coisa, né? Relevante. Mas agora, a proposta de Jesus, a orientação da esplanade é grave no estudo do Evangelho, do Novo Testamento. Porque mais pessoas devem entrar em contato com Jesus. E você que compartilha, minha eterna gratidão. E saiba que você não está compartilhando à toa. Você é uma trabalhadora. Você é um trabalhador. Você é uma semente estelar. E você já está despertando para o seu verdadeiro papel, que é espalhar o amor, espalhar as boas notícias, espalhar a boa nova, que é a mensagem de Cristo. Então, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos nossos leitores, nossos de guarda de toda a população, ao vivo e posteriormente, quando entrar em contato com nossos vídeos, que são atemporais, são enquanto existir internet, enquanto nenhum parente descobrir a senha e apagar os vídeos, né? Vai ficar aí, né? Mesmo a gente ir embora. Né? Então, se daqui a 100 anos você entrou em contato com esse vídeo, saiba que é para você, meu amigo e amiga. Se daqui a 200 anos você entrar em contato com esse vídeo, saiba que é para você, meu amigo e amiga. E é assim, minha gente, para todos os vídeos, para todas as pessoas. Você está na sua folhinha ali, passando, de repente, ó, é diferente de qualquer pessoa. É Deus, Jesus mandando uma mensagem para você. E é lindo isso, né? Quando nós temos essa percepção, nós recebemos essa ideia, Jesus fica mais feliz ainda, porque Jesus sabe, opa, meu filho não está dormindo, minha filha não está dormindo. Entendeu o recado. É para olhar, é para olhar. É para ouvir, é para ouvir. Fica mais fácil de Jesus cuidar de nós. Porque daí nós estamos em contato direto com Ele, através das mensagens que Ele manda, através de qualquer vídeo, de qualquer pastor, de qualquer padre que você goste. Então, vamos à nossa oração. Muito obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, leitores, leitoras, anjos de guarda de todos nós. Obrigado por essas palavras. Obrigado por uma leitura diferente, um estudo diferente. Obrigado por essas histórias. Obrigado por nos inspirar. Obrigado por cuidar de nós. Porque esse momento que nós estamos juntos, vocês estão cuidando de nós. Vocês estão protegendo nossas casas, protegendo nossos lares, harmonizando nossa família, cuidando da nossa saúde física, espiritual e mental, purificando nossos corpos com água, mas acima de tudo, nos dando a chance de termos uma oportunidade de seguirmos contigo, Jesus, para a nova terra, para a nova era, para o mundo de regeneração, que é esse que nós queremos ir. Nós queremos garantir a nossa passagem. Ó irmão, ó Deus, ó leitores, ó anjos da guarda. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre do mal. Que assim seja, assim será. Amém? Amém e amém. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado, seus irmãos lá. Coraçãozinho. E aqui o pessoal do Pai, do Face, curtam, compartilhem, deixem esse coraçãozinho, sigam para mais informações, mais mensagens. É um prazer enorme estar aqui com vocês, todos os dias, todas as madrugadas, todas as noites, todas as tardes.
Eu estou vendo que você entra no vídeo. É a hora que eu entro com você. Abraço, por Deus.